Pão de Vida, aos dia 13 de novembro desse ano 2025. Mais um dia de nossa edição de Pão de Vida, dia que nós temos a palavra de Deus 365 dias. Todo dia nós lemos a palavra de Deus para alimentação de nossa vida espiritual. Só a palavra de Deus, Ele que pode sustentar nossa vida espiritual para nós poder andar com Deus, maneira que Deus existe. Maneira que nós estamos comer todo dia para sustentar nosso corpo, para dar nosso corpo força, para dar estabilidade para poder fazer algumas coisas. Assim que a palavra de Deus e precisa na nossa vida espiritual. Ele que manda nós estar ali todo dia para poder ter a palavra de Deus para bom e para nossas vidas também. Amém? Então, hoje, este livro manual é no devocional que nós estamos todo dia para não poder tomar pequeno almoço, jantar, conforme a hora que ouvir. E te levar uma orientação para nós ler na Bíblia, no livro 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 24, versículo 1 até versículo 12. Então, lá que nasceram na leitura, aos temas que o ponto de vida te no tema que te que na base de debruçar nele, para poder ajudar-nos a entender a palavra de Deus e falar, acabou buscar caída de bo grande, bo superior. Que não orienta a vida, começando desde a família, vai ter no local de trabalho, até na igreja, tudo aquilo que está de bom, e falar, acabou buscar ser caída. No bom crioulo, não está falando, acabou de estender o tapete, acabou juntar o tapete, aliás, acabou pôr casca de banana. Amém? Esse que tema que o ponto de vida te ensina hoje, e mandando para nós ler no livro 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 até versículo 12. Depois que nós lemos texto bíblico, nós vai agora, no devocional, que também bate ensino, reflexão, espaço ontem, naquele tempo. Agora, no nosso tempo, como é que serve a purificação de nossas vidas? Amém? Versículo 10 mês de novembro, que nós cuide, que nos seguindo, esse ano 2025, tudo versículos que nós temos, desde janeiro até e na falando sobre serviço, para despertar a maneira de servir. Qualquer decisão, qualquer forma de nós servir. Exemplos que nós podemos tomar na maneira de servir diante de Deus. Então, no versículo 10 mês de outubro, está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. É versículo e declaração do apóstolo Paulo. E fala assim, mami, em cada minha vida, nenhum valor. Mas são completa minha corrida com alegria. Para trabalho que o Senhor Jesus dá para fazer. Para contar palavra de boa nova, de graça de Deus. Amém? Essa posição do apóstolo Paulo. Que é que interessante e para trabalho que o Senhor Jesus Cristo dá para fazer. Se vira a comportar e se beba comer. E não vai prendido. E não fichado na calabouço, na Jerusalém. Mas ele liga aquilo. Assim ele sai de Éfeso e vai para lá. E fala, que é que interessa? E para conta boa nova de graça de Deus. Amém? Essa deve ser a minha posição. Boa posição também. Para levar boa nova. Para aqueles que cobrem linda. Então, nós fazemos leitura, lê no livro de 1 Samuel, está no Velho Testamento, capítulo 24. Amém? Versículo 1 até versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 24. E falando assim, Otia Saul riba de cercar filisteus e contaram como Davi está na lala de En-Gedi. E toma 3.000 homens que fugiram na tudo Israel e vai buscar Davi com os homens, toque chega riba de rochas de cabra-mato. Na caminho, e chega na caverna perto do coral de Carmel. Saúl entra lá para fazer necessidade. Davi com os homens estava dentro de que caverna. Homens de Davi falaram, lembra coisa que o Senhor falou, como
e não entregar o inimigo na bomão. Bota fácil conforme o mestre. Ali que dia chega. Davi lanta e vai quieto e corta a ponta de capa de Saul. Mas depois, Davi sente mal na seu coração, maneira que corta a ponta de capa de Saul. E fala assim, homens, Senhor está livrando de me fazer mal para minha mestre, que o Senhor unge. Ou para lançar da minha mão contra ele, para ver o Senhor cuide para ser o rei. Assim, Davi tudo esses homens, com que palavra, e cada disse a eles, para lançar contra Saul. Saul lança e sai na caverna e vai esse caminho. Depois, Davi também lança e sai na caverna e grita atrás de Saul e chama o rei. Saul joga para trás, Davi empina e emborca com o rosto na chão e punta Saul. Pabia de que kubu ta seta coisas que o homem está contando como Davi me está fazendo mal. A os próprios, boia, kubu uju como Senhor entregou na minha mão na caverna. Outros falam para matar, mas não poupa a vida. Não fala como não cana distingue minha mão contra minha mestre. Pabia, e ele, que o Senhor unge. Nha pape, jubi, boa é pedaço de bocapa na minha mão. Não cortar ponta de bocapa, mas nunca matar. Vou poder entender, boa é como não cana fazer o mal, nem cana rebela contra bo. Nunca fazer mal contra bo. Mas, bona montanha vida para tirar nele. Senhor está julgando a metade de mim, como e está tornando mal, como na fazer. Mas a mão, cana fazer o mal. Amém? Essa é a palavra de Deus. No versículo 12, fala assim, Senhor está julgando na metade de mim, como e está tornando mal, como na fazer. Mas a mão, cana fazer o mal. Esse que texto, esse versículo 12, e ele que é manual, na vai trabalhar dentro dele, neste tema que eu falo, que vou buscar caída de Bogarande. É texto bíblico que eu não leio. E na falando de história de rei Saul que Davi, lhe falando como Davi poupa a vida de Saul, e poupa se vida, é por matar, mas não é com nova leitura, mas é que matar. Rei Saul, e primeiro rei de Israel, do povo de Israel, desde que Deus chamou Abraão, até que Abraão vem para Isaac, Isaac vem para Jacó, Jacó vem para seus filhos vem para José, lá no Egito, José vai parar no Egito, até que José manda buscar seu papel na Canaã, e leva para o Egito, assim que o povo de Deus vai lá, para o Egito. E vai estar aqui 400 anos, 430 anos, Deus tira eles de lá. Deus guia eles e cambanta eles na Mar Vermelho. Destino para a terra que prometeu a Abraão, que seria a terra de Canaã, onde que Abraão se estava nele. Desde que tempo, nunca Israel quer ter rei. Deus sempre quis ser rei. Deus sempre orienta eles. Mas bem chega tempo, o povo vem começando a falar, Samuel, sacerdote, que Deus é puiba para fazer orientar eles. E falar Samuel como eles é Mr. Rei também, suma outro povo. Maneira que hoje nós está na Guiné-Bissau, nós está na preparar para colher quem que nascer o novo presidente durante 5 anos de legislatura. Assim que o povo lá estava como este outro rei, Samuel ficava triste e falava, mas Deus é o que é o rei, diz de cedo.
e falei mistério. Então Deus fala a Samuel para vai ungir Saul como rei. E assim Deus unge Samuel vai ungir Saul como rei para o povo de Israel. E foi o primeiro rei. Depois de aquela história contando como Saul cabina e anda da maneira que Deus imiste. Deus e torna a falar Samuel. Amigos, em camiste Saul para ser mais rei. Em camiste ele jamais. Vai para a casa de Jessé. Lá em Cudija, que nasce bem cedo, rei de Israel. Assim que cedo, Deus e falar Samuel vai ungir Davi como rei de Israel. Palavra de Deus contando desde que tempo Davi volta e pega esse trabalho de Baquia. Nunca cai essa ombra como ele e ungir ele que não toma lugar de Saul. Não. Mas nem passagem nova como depois que Davi torna homem, rei bem entende, fama que tem, que não consegue história, maneira que mata Golias. É rei Saul começando a perseguir sua vida. Nova história. Perseguir Davi vai que esse homem escuro vai meter numa caverna lá que é quieta. Então Saul também bem sai, nasce andança na perseguir, nove, e contando quantos homens, que lá 3.000 homens que cuidaram na tudo Israel. Na tudo cada jorção, lá que panhelos tudo 3.000 homens, para cercar só alguém. Não dá. E contando com aquele mesmo buraco que Davi estava com as tropas, lá tem que Saul vai também, como é na fazer necessidade. Não, na leitura, na própria língua, não entende. Davi poderia matar, povo falar, se tropas falar, ala Deus entrega o inimigo, acaba aquele. Ele lá vai cortar a ponta de capa daquilo lá. Mas falando como aquilo hora, Davi, mas depois de cortar aquilo, e fala, Davi sente mal nesse coração, maneira que corta ponta de capa de Saul. E sente mal. Deus está contente, que coisa que fazer? Ele fala logo se homens como não. A mim cana põe mão riba dela, para ver ele que Deus unge para ser o rei de Israel. Aleluia. Lá que é no manual de ensino este tema que eu falando. Cabo buscar a caída de Bogarande. David que busca a caída de Segarande. E falando, David poupa-se vida. Então não vai ler manual, pão de vida para nós ouvir. Como é que judano, né, texto bíblico, para não poder entender o que passa com David, com Saul, qual que lição que serve para nós. Amém? Então, não vai ler manual Pão de Vida. Pão de Vida da hoje, dia 13 de novembro, falando assim. É dias, não trata assunto de conhecimento, com entendimento, com se alguém que toma sentido e pode criar orgulho com ambição forte. E tem homens de Deus que começam a entrar no campo de trabalho com ambição grande. É possível para alguém começar esse ministério com uma ambição grande, mas se dono tem que tomar cuidado para que cai. Alguém pode ajudar aqueles que olham no campo, que tarda no trabalho, para ver e pensa como que ela quer ter som ou fé forte. Bíblia fala quem começa a vestir farda para a guerra, para ir candiata, para quem começa a chegar de guerra, com a despesa farda. A pouco começa a lambo material de guerra para a linha de frente, acabou mandar boca para quem começa a chegar de linha de frente, mesmo que se dono que arriba com fama. Pelo menos, ele conseguiu riba. Debo, ninguém quer saber ainda se contra bona caple para riba ou não. Para njata, só para ver de como, o sentimento de Deus está riba debo.
Maneira que Deus começando a usar para fazer coisas grandes, para que aquilo seja o motivo quando leva a buscar desfama ou sombra outro homem grande que não na trabalho. Cabo dessa ambição leva a buscar posição para tirar o grande nesse banco. E cada tem bom fim, irmão. Orgulho tá tese caída sem remédio. Não foca nesse assunto a hoje com amanhã. Quem como tem com ele no momento. Na bo departamento, quem como na fazer força para roubar esse lugar. Bo começar na bare, bo pastor paga, para bia, bo mestre, para colocar no lugar de outro. Bo pensa que lá não saiu certo. Nunca muito fia. Deus é justo. Não acata lição na vida de Davi, na maneira que lida com seu mestre, rei Saul, que decide perseguir de toda maneira. Deus ungiu Davi para ser o rei depois de Saul. Mas, e como Davi teneba que ambição. Saul se obedece, suma que Davi também se. Saul decide buscar matar Davi, custa que custa. Se é bom, coceiro Davi, como não faz? Homens de Davi falaram, lembra coisa que o Senhor falou, como ele entrega o inimigo na bomão. Botar fácil conforme o bom este. Ali que dia chega. Davi lanta e vai quieto e corta a ponta de capa de Saul. Davi fala assim, homens, Senhor está livrando de me fazer mal para minha mestre que o Senhor unge. Ou, para não lantar minha mão contra ele, para ver o Senhor cuide para ser o rei. Assim, Davi tudo esses homens, com que palavra, e cada eles pelanta contra Saul. Na olho de homens, essa era a grande oportunidade que Deus dá a Davi para subir para o trono, mas Davi tem outro espírito com entendimento. Outros não falam, Davi tudo demais. Outros não falam, e covarde. Não põe se decisão suma no versículo de Cornelius. Senhor está julgando a metade de mim, e está tornando o mal que eu não faço. Mas, minha mão, não faço o mal. Acabo buscar bater bugarão.